Vamos falar de ícone de Hollywood hoje, tá? Fechou. Então, ó, vem comigo. Imagina o brilho e o glamour de Hollywood. Tapete vermelho, flash de câmera e super estrelas que parecem ter absolutamente tudo. Fama, fortuna e mansões que são o sonho de qualquer um, é o meu, é o seu. Sair aqui do apartamento pra mansão. Imaginou aí, beleza, mas isso ó, que a gente vê hoje é só o final de uma jornada muito difícil para muitos dos nossos artistas favoritos. São histórias que começaram muito antes dos holofotes, numa época em que a única certeza era a luta constante e não o sucesso. Pensa comigo aqui em cada estrela do cinema que a gente mais admira. Eles não chegaram lá só por causa do talento ou de muita sorte, né? O famoso cu virado pra lua, como a gente fala por aí. Na real, eles enfrentaram batalhas gigantes no começo da vida, daquelas que faz a maioria desistir no meio do caminho. Tipo o Robert Downey Jr., que teve que dar a volta por cima depois de lutar contra as drogas, ou a Halle Berry, que em um ponto da vida não tinha mais onde morar, gente. Essas histórias não são só sobre fama e sucesso, mas sim sobre ralar muito e superar cada obstáculo que a vida botou no caminho deles. E bota obstáculo, vocês vão ver aqui no vídeo, porque hoje a gente vai contar a história de 9 atores que talvez você nunca tenha ouvido e quem sabe isso vai fazer você valorizar ainda mais essas estrelas de Hollywood. Você tem preferência por começar por algum? Ah, eu tenho. Tem? Ela, a diva poderosa, Charlize Theron, que teve uma infância muito difícil e eu acho que a galera não tá ligada disso, né? Conta pra eles. Então, a gente vê esse talento de ouro, essa atriz sul-africana que é super respeitada e acha que a vida dela é um conto de fadas, né? Mas na real, ela começou muito longe desse glamour e desse tapete vermelho. Ela viveu traumas inimagináveis para uma adolescente, na real para qualquer pessoa, né? Ela cresceu em uma fazenda na cidade de Berone, perto de Joanesburgo, só com o pai e a mãe. E ela era a filha única. E o pai dela, que era um homem com problema sério de álcool, colocava a família, especialmente a mãe dela, a Gerda, em situações muito complexas, né? Os conflitos eram muito frequentes e intensos e a Charlize, ainda criança, tinha que testemunhar tudo isso. E o abuso do álcool pelo pai muitas vezes deixava ele meio violento, sabe? Isso criou um ambiente tenso e instável na casa dela. É, muito difícil, né? Isso é muito triste, essa situação aí chegou ao ápice numa noite que mudaria a vida da Charlize pra sempre. Aí eu acho que é uma das coisas que a galera não sabe. Quando ela tinha só 15 anos, o pai dela embriagado chegou em casa ameaçando Charlize e a mãe numa tentativa de invadir a casa, que a casa estava fechada, e aí ele disparou a arma através da porta, em direção às duas. A mãe dela, em legítima defesa, pegou essa própria arma e atirou no pai, resultando na morte do pai dela. Então, assim, arrepiou todinho. Ela viu a própria mãe matando o pai depois que o pai atirou nas duas, né? E aí, depois desse incidente, a Charlize e a mãe tentaram reconstruir a vida dela de uma forma digna. A Gerda ela era muito focada em melhorar de vida e ajudar a filha. E isso foi um ponto crucial na jornada da Charlize até ela virar uma estrela do cinema. Com o apoio da mãe, ela começou a carreira como modelo e depois se mudou para Nova York para dançar, até que uma lesão fez ela repensar a carreira. E é isso mesmo, é aí que a Charlize se voltou para atuação, se mudando para Los Angeles em 1994, com só 400 doletas no bolso. E a vida em Los Angeles não era fácil, né? E não é fácil em começo algum. Ela teve que encarar um monte de rejeição e aí veio a grande oportunidade da maneira mais inusitada possível. Tu conta ou eu conto? Deixa pro pai? Vai. Não sei aí quem sabe, mas ela tava no banco, fazendo um escarcéu com o funcionário, porque ela não conseguia descontar um cheque por conta da cidadania dela, que ela não era americana. Ela tava chorando e gritando, aos berros, e por sorte tinha um agente de cinema que era cliente do banco. Não, eu juro, esse cu virado pra lua, eu queria muito. O nome desse cara era John Crosby. E aí ele viu essa situação, deu dinheiro pra ela, sacou a grana e entregou o cartão profissional dele pra ela. Porque achou que ela tinha algum potencial, algum talento pela cena e o escândalo que ela estava fazendo, entregou o cartão e a partir daí ela entrou na escola de atuação. Não, gente, esse momento, eu queria muito estar nesse momento. Vale a pena fazer um escândalo no banco? Claro que vale, sempre vale, agora mais ainda. Por Itaú. Quando a gente ia no banco, que nem os maias, os incas e os astecas. Exatamente. Mas, porra... Agora não dá, só por WhatsApp, né? Gerente digital. Mas vamos manter sempre a educação, né, nas filas do banco. Por favor. E falando em educados respondem e compartilham o nosso vídeo, não é mesmo? Seguem a gente e veem esses conteúdos maravilhosos que a gente tem aqui, tá produzindo de grátis pra vocês. É isso. É isso, bora continuar? Vamos. Bora.
De volta ao que interessa, o primeiro grande papel da Charlize foi no filme Advogado do Diabo, que eu adoro, que ela atuou com ninguém menos que Keanu Reeves e uau, fucking Pacino. Que dupla. Mas foi o papel em Monster, o Desejo Assassino, que realmente mostrou pro mundo como ela era talentosa, ganhando até o Oscar de melhor atriz. Claro que eu já achava ela talentosa antes disso, tá? Premiação às vezes não quer dizer tudo, não, é isso mesmo. Mas hoje ela tá voando e todo tipo de filme mostra a versatilidade purinha dela, como em Mad Max, Estrada da Fúria e Atômica. A bicha consolida tudo das grandes atrizes da nossa geração ali. Quer dizer, nossa não, né? Uma anterior. Ela é muito Não tô tão braba, velha muito. Mas vamos pro número 8. O número 8. Especial, né? Ela é especial. Vai. Johnny Depp, meu amigo. Quem conhece a história... Controverso, mas é Quem bom. conhece a história de Johnny Depp? Ó, vou te contar. Aliás, Jack Sparrow, um dos meus personagens favoritos do cinema. Dito isso, o Johnny Depp também teve um início de vida bem difícil e conturbado. Logo quando ele tinha 11 anos, ele já foi introduzido às drogas pela mãe. A princípio, ele só tinha que buscar os calmantes dela quando tinha só 5 anos, sem saber o que era de verdade. Mas aí ele via o efeito calmante que esses remédios tinham na mãe, e como ele tinha muita curiosidade, logo ele resolveu experimentar as pílulas. Então, assim, com 5 anos ele já era viciado em calmante. E aí que mora o perigo, né? E aí o lance das drogas com o Depp ficou sério rapidinho, né? Quando ele tinha só 14 anos, ele disse que já tinha provado todo tipo de droga que você pode imaginar. E aí esse rolê todo de usar drogas era tipo o jeito dele de lidar com as mágoas e os traumas que ele tinha quando ele era moleque. E isso mostra bem que como a família se relaciona pode mexer muito com a nossa cabeça, né? Influenciando e até criando vício e fodendo a nossa saúde mental. Demais, isso influencia muito mesmo, a gente sente na pele, qualquer um sente, né? Tanto que a gente pôde assistir o julgamento dele com a Amber Heard e ver as imagens e os áudios que foram divulgados e vazados, mostrando como ele ficava tão agressivo quando ingeria álcool em excesso, né? Assim, não é fácil mesmo de superar esses traumas do passado, são essas cicatrizes que ficam pra sempre na gente, isso é realmente muito difícil. Mas, bora pro número 7, que também tem uma história engraçada. Chris Pratt, meu amigo. A infância dele não foi tão difícil, mas tiveram alguns perrenguezinhos que ele sofreu. Ele nasceu em Virgínia e cresceu em uma família de classe média. A mãe trabalha até hoje no supermercado. O pai dele era minerador de ouro, que depois virou operário de construção. E ele, que era o caçula de 3 irmãos, largou a faculdade logo no primeiro semestre. E aí que vieram as dificuldades mesmo. Tá chegando uma hora que você vai gostar. Ele trabalhou como vendedor e fez até bico como stripper. Essa história é muito boa. Vou contar. Ele falou na Ellen DeGeneres que fazia até $40 por noite e que a especialidade era fazer despedida de solteira, hein, ó. Fica a dica aí. Todo mundo tem um passado, né? E hoje é dia de descobrir essas pérolas. Aliás, senhor Chris Pratt, se você ainda fizer esses biquinhos, eu queria te contratar pra minha despedida de solteira. Tá? Que isso? O quê? Que é isso, cara? Que palhaçada, posso saber? É claro. Pô, não, tá e não bom. sei se com quem vai ser, Não vai ter porque eu tô despedida com aguardando Chris até Pratt, agora não. um pedido de casamento, Não vai ter despedida, galera. não. Não vai ter nem pedido de casamento desse Depois jeito. desse rolê de stripper aí, ele foi morar numa van na praia de Maui, no Havaí, aventureiro homem, né? Enquanto ele trabalhava como garçom no Bubba Gump Shrimp, e era daqueles caras legais, né, que falava com todo mundo, que tinha uma brincadeirinha de sempre deixar o cliente feliz. Até que um dia, quando ele tinha 19 anos, a atriz Rae Dawn Chong foi comer lá e foi servida por ele. Serviu um banquete ou não? Como ele era bem cara de pau, ele virou pra ela e falou assim: você não é de cinema, não? Não, calma, vamos encenar aqui. Ó, eu sou Chris Pratt e você é Rae Dawn. Eu viro e falo assim: você não é de cinema, não? Eu queria fazer um filme. Você é bonitinho, né? Você já atuou antes? Já, porra, claro que já. Me contrata lá, me dá uma moralzinha, já fiz filme pra caramba. E foi assim. Não é meme não, tá? Ela foi exatamente assim que ele conseguiu a primeira participação dele. Quisera eu fosse só virar pra alguém que me acha bonitinha e ser contratada no cinema. Ou dar um escândalo no banco. Ou já tentei tudo isso, viu? Acho que me falta um cozinho virado pra lua. E a Rae, que tava se preparando pra estreia dela como diretora num filme de terror, deu a primeira oportunidade pro Chris Pratt. Doideira, né? E é isso aí que é uma lição pra vida, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar com as pessoas, de expor os nossos desejos, de falar as coisas, mas basta ter 5 segundos de coragem. Aliás, recomendo, quem ainda não leu, A Sorte Segue a Coragem, um livro excepcional.
E hoje em dia o Chris Pratt é tipo aquele cara que todo mundo conhece e ama em Hollywood. Ele arrasa tanto fazendo a galera chorar com dramas, quanto matando de rir com as piadoquinhas que ele solta. Mas mesmo com todo esse sucesso, ele continua super pé no chão, vivendo na real sobre sua fé, sua família, e como os perrengues do passado fizeram dele quem ele é hoje. Já que você falou nas piadinhas do Chris Pratt, o número 6 é um cara que faz geral rir e todas as gerações, e é um dos meus preferidos do mundo, o comediante Jim Carrey é um verdadeiro ícone de Hollywood, uma unanimidade, o cara que faz tudo virar comédia. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a infância dele não teve todas essas piadas e sorrisos, não. Ele nasceu em Ontário, no Canadá, e ele era o caçula de 4 irmãos, né? A mãe dele era dona de casa e o pai, Percy, tocava sax e trabalhava como computador. A vida não era fácil pro menino Jim Carrey, não. A mãe dele sofria com problema de saúde crônico e o pai tinha dificuldade para sustentar a família. Para lidar com esse estresse todo, o Jim passava horas e horas no quarto fazendo caretas no espelho, e foi aí que ele desenvolveu o talento para imitação que mais tarde tornaria ele muito, muito famoso. Quando Carrey ainda era adolescente, o pai dele perdeu o emprego, a família teve que se mudar de Newmarket para um subúrbio de Toronto, e para ajudar a fechar as contas ele largou a escola já pequeno e arrumou um trampo como zelador quando tinha só 16 aninhos. Mas, infelizmente, a família Carrey perdeu a casa e eles foram obrigados a morar numa barraca pelo Canadá durante um tempo, né? Esse foi um período muito difícil na vida dele, né? Uma fase que teria tudo pra deixar ele muito revoltado, mas felizmente ele decidiu encontrar o humor em tudo isso e se concentrar nisso ao invés da raiva. E, na verdade, foram os talentos cômicos do Carrey que viraram o jogo pra ele, né? Com 19 anos ele saiu do Canadá e foi direto pra Hollywood atrás de uma carreira na TV e no cinema, e não demorou muito não pra ele começar a conseguir papéis em comédias dos anos 80, tipo Finders Keepers e Once Bitten. A década de 80 foi excelente pra ele, mas no início dos anos 90 o Carrey já era presença constante no In Living Color, que era um programa super conhecido de sketches cômicas. Isso acabou sendo um trampolim pro estrelato, não só pra ele, mas também pra outros artistas como os irmãos Wayans, Jamie Foxx e ela, J.Lo. Se ela aí, não, eu também pago pau pra ela demais. Só estrela de verdade. E pô, ele deu tão certo que ele ganhou 20 milhões de dólares pelo papel em The Cable Guy. E dizem que foi o maior valor recebido antecipadamente por um comediante naquela época, né? Muita Absurdo, grana. cara, é muita grana. E eu sou fã demais, eu acho o Jim Carrey fantástico. E agora bora pro número 5, que é o Tom Hardy. Bora que eu vou falar desse cara que arrebenta nas telinhas, que também tem uma história de vida digna de filme. Antes de virar um dos caras mais respeitados de Hollywood, o caminho dele foi complicado, né? Foi muito tortuoso, a história dele é muito foda. O Tom cresceu em Londres num ambiente que valorizava muito a arte. E foi isso que deu aquela forcinha inicial pro interesse dele no mundo da atuação. A adolescência e o começo da vida adulta dele foram aquela verdadeira montanha-russa, uma doideira, marcada por festas pesadas, uso de drogas e alguns problemas muito sérios com a polícia, pra quem nunca ficou sabendo disso. E ele experimentou ali uns alucinógenos logo com uns 13 anos, e além disso, o Hardy foi expulso do colégio interno por roubo e rapidinho ele se enfiou nas drogas pesadas, né? Ele também foi preso por roubar um Mercedes e detido por ter porte de arma aos 15 anos, né? Mas depois da reabilitação e também de conseguir entender melhor aquele demônio interior, ele conseguiu dar a volta por cima. E hoje o Tom Hardy é visto não só como um ator incrível, mas também como um cara que deu a volta por cima de um jeito muito inspirador. E é essa trajetória dele que mostra que não importa o quanto você tenha apanhado da vida, sempre dá pra se reerguer e mandar na sua vida, pegar as rédeas dela de volta. Sempre, nunca se esqueça disso que a Cami falou. E número 4 é ela, mulher gato, ou mulher gata, né? Porque, é você, Halle Berry! Ela que é a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor atriz pelo papel que fez em A Última Ceia. Mas apesar do talento e do sucesso no cinema, ela cresceu num ambiente familiar muito complexo. Ela nasceu em um dos bairros mais pobres de Cleveland, nos Estados Unidos. Ela e a irmã Judith cresceram sem o convívio com o pai, que abandonou elas quando elas tinham 3 aninhos. Foi comprar cigarro, né? E nunca mais voltou. A mãe dela era enfermeira e fazia hora extra em alas psiquiátricas para conseguir sustentar as meninas. E o surgimento do pai na vida das filhas era sempre muito ocasional, e sempre que ele aparecia, ele estava muito bêbado e sempre muito machista, né? E ele acabou sendo afastado pela justiça e teve que se manter
distante das próprias filhas depois de ter dado uma surra nelas em 1976. Depois dessa infância bastante complicada, ela começou a carreira no mundo do entretenimento participando de concursos de beleza e modelos e alcançou mais sucesso e destaque quando ela ganhou a Miss Teen All-American em 1985 e a Miss Ohio em 1986. Foi aí que ela mudou de patamar, mas a mudança pra carreira de atriz não foi moleza, tá? Ela era modelo, depois foi mudar pra atriz, e ela encarou aquele monte de desafio que muita gente que tá tentando virar ator conhece bem, não é mesmo? Um teste atrás do outro, um não atrás do outro, uns papeizinhos aqui e ali que mal dava pra pagar as contas, mas aí, sorte dela mudou com a série Living Dolls em 1989 e depois veio um papel no filme Jungle Fever do Spike Lee, onde ela mandou benzaço, amassou, e aí ela começou a chamar a atenção do público, abrindo caminho para oportunidades ainda maiores. Foi realmente o pontapé para ela ganhar mais espaço. E aí a carreira dela engrenou mesmo nos anos 90 e começo dos anos 2000 com aqueles papéis em filmes tipo X-Men, onde ela foi a Tempestade. Bravo. E aí o Última Ceia, que mostrou que ela era essa atriz maravilhosa. De Oscar. Daquelas capazes de carregar um filme nas costas. E foi justamente com esse filme que ela levou o Oscar em 2002, num daqueles momentos históricos de arrepiar, que não só mostrou o talentaço dela, como também a importância de ter mais representatividade e diversidade em Hollywood. Você é uma lenda! Nós gostamos demais, ícone, tá bom? Halle Berry, você é foda. Mas agora vamos pro número 3. Outro cara que a gente é muito fã. Meu Deus. Eu gosto de fazer a barba tipo ele. Hugh Jackman, um dos atores mais carismáticos de Hollywood. Ele queria fazer a barba tipo Wolverine. Nem eu e nem o barbeiro dele deixamos. Ficou horrível. Mas eu já fiz uma vez. Mas você isso não existia ainda. Foi antes da minha gerência. Sucesso. Foi gestão antiga. Foi. Tá? Na verdade, não tinha gestão. Tá. Era sem gestão. É por isso. Eu tô voando solo, dá nisso. Tava voando solo. Mas, ele que é um dos atores mais carismáticos de Hollywood, mas que não teve sempre essa calmaria na vida dele. Ele é australiano e teve uma infância marcada pela separação dos pais quando ele tinha só 8 anos. A mãe dele, Grace McNeil, era vítima de depressão pós-parto e abandonou ele, 2 irmãs e o pai na Austrália e se mudou para a Inglaterra. Esse abandono causou um trauma gigante na vida do Hugh Jackman e ele mesmo falou várias vezes sobre a importância que a terapia tem hoje em dia na vida dele para superar esse episódio. Numa entrevista para a revista Who, ele assumiu que a terapia tem ajudado ele a se relacionar melhor com pessoas que ele ama, né? Fica a dica do Hugh Jackman, façam terapia, terapeutizados. Cuidem da saúde mental, ok? E número 2, ele... Que é só a gente que a gente ama. Amo. Mais um, já teve vídeo dele aqui, o Keanu Verso. Keanu Reeves, a lenda. O escolhido. The One. Ele é o tipo de cara que quanto mais você conhece, mais você admira. E a vida dele até virar essa lenda do cinema não foi nada tranquila, tá? Pra quem não sabe, o Keanu é libanês, curiosidade Eu também não sabia. Nascido em Beirute em 1964 e logo aos 3 anos o pai dele abandonou a família e ele teve que passar a infância mudando pelo mundo com a mãe e com as irmãs mais novas. E o pai, antes de abandonar a família, né, era extremamente abusivo, principalmente com a mãe, e obrigava ela a trabalhar em vários empregos pra sustentar a família. Isso deixou o Keanu meio que por conta própria, né, muitas vezes ficando com parentes por algum tempo. E aí, no fim das contas, eles chegaram a morar no carro antes de eles estabelecerem uma casinha no Canadá. Esses desafios que o Keanu enfrentou durante a infância foram muito duros, mas no fim das contas permitiram que ele crescesse e se tornasse um adulto mais forte e resiliente, que valoriza o trabalho duro e a dedicação acima de tudo. Ele conseguiu usar tudo isso que ele aprendeu na infância para inspirar outras pessoas por meio da carreira dele de ator e dos esforços filantrópicos que ele faz, mostrando que não importa quão difícil a vida seja, sempre há esperança se você perseverar diante das adversidades. E aí, quando ele tava com 16 anos, ele saiu de casa e começou a trabalhar como assistente de produção em Toronto, né? E ele tava determinado a fazer sucesso em Hollywood e a grande chance dele apareceu no clipe de Dangerous, do April Wine. Isso deu a ele visibilidade suficiente para conseguir um papel em Young Blood, em 1986, onde ele fez o papel de um jogador de hóquei ao lado do Rob Lowe e do Patrick Swayze. É isso mesmo, e fez esse papel que abriu mais ainda as portas pro Keanu, e logo depois ele se mudou para Los Angeles para pegar papéis em vários filmes. Todo o esforço e a dedicação dele valeram a pena quando ele estrelou em vários filmes de sucesso como
Point Break, Speed, The Matrix, The One e, claro, outro que a gente é muito fã, John Wick. Esses sucessos transformaram ele num dos atores mais procurados de Hollywood hoje em dia. E apesar do sucesso, a vida pessoal do Keanu Reeves foi marcada por tragédias, cara. Sua ex-parceira, Jennifer Syme, deu à luz a sua filha Ava, que nasceu morta. Muito triste. Isso foi mais ou menos na época do The Matrix, né? Que o Matrix foi lançado e a gente sabe que isso foi um sucesso absurdo na bilheteria. Ou seja, o cara tava no auge da vida profissional, mas, como a gente já falou aqui, a vida pessoal dele tava na lama. Imagina a dificuldade de você conseguir conciliar esse sucesso profissional com a tristeza, né? E a decepção da sua vida pessoal. E 2 anos depois do término do relacionamento deles, a Syme, a ex-esposa dele, estava saindo de uma festa na casa do Marilyn Manson, quando ela raspou em 3 carros estacionados, capotou o carro e foi arremessada para fora do carro, e foi um acidente que custou a própria vida dela, infelizmente. Então, assim, foram algumas tristezas que ele teve que passar, né? E que com tantas dificuldades, é impressionante a resiliência do Keanu Reeves. E se você já gostava dele como ator, agora tem mais motivo ainda para admirar ele como um ser humano, né? O máximo respeito, Keanu. Agora, bora pro número 1 agora! Que é um dos meus atores preferidos e que acabou de receber o seu primeiro Oscar como ator coadjuvante pelo papel em Oppenheimer. Que, aliás, foi merecidíssimo. Tava na hora dele ganhar um Oscarzinho, né? 31 anos depois da primeira indicação que ele recebeu. Ou seja, não tem idade pra gente realizar os nossos sonhos. Mas a vida do nosso Homem de Ferro é um exemplo clássico de redenção e transformação na indústria do cinema. E principalmente pra ele, que já nasceu em uma família envolvida na indústria do entretenimento e com isso foi exposto desde cedo aos 2 lados da fama, né? Tanto o brilho como as sombras. O pai dele, Robert Downey Sr., era um cineasta muito renomado. E, apesar desse glamour todo que ele vivia, ele tinha só 6 anos quando deu o primeiro passo num caminho caótico pro vício das drogas, que no final das contas ia levar ele até a prisão. Quem não sabe, Robert Downey já foi preso. O pai dele, pra só explicar como é que foi o início dele com as drogas, o pai dele estava organizando uma noite de pôquer em casa, quando viu o filho, Robert Downey Jr., tomando um copo de vinho branco. Mas aí, em vez dele tirar o copo do filho, ele, que estava com baseado na mão, passou o baseado pro Robert Downey Jr. e falou, dá uma tragada, em vez de você beber. Foi assim que começou. Exatamente, 6 anos. Gente. E essa abordagem nada ortodoxa do pai dele pra paternidade ia além do uso de drogas. Ele levava o filho pra assistir filmes adultos e até escalava ele em alguns dos seus próprios filmes perturbadores que não eram nada apropriados pra crianças, né? E o Downey Jr. tinha apenas 5 aninhos quando fez o primeiro papel na tela numa comédia absurda chamada Pound, em 1970. Um filme que o elenco interpretava cães de rua esperando para serem sacrificados, né? 2 anos depois, com 7 anos, o Downey Jr. apareceu em um western maluco chamado Greaser's Palace. Dessa vez a garganta dele foi cortada por um pregador ao estilo Cristo. E ele teve que assistir enquanto a própria mãe, que também estava escalada no filme, era violentamente espancada. Bizarro, né? Ai, que levinho. Com 5 e 7 anos, o cara tinha experimentado droga, participando nesse tipo de filme pesado. E, inclusive, ele largou a escola para seguir a carreira de ator quando tinha 16 anos. E só 2 anos depois teve que se virar sozinho, quando o pai dele cortou o apoio financeiro, a mesadinha. Aí o Robert Downey Jr. voltou para Nova York para tentar sorte no palco. Ele encontrou não só trabalho, mas também um romance. Foi quando ele começou um relacionamento sério com a colega dele de elenco, Sarah Jessica Parker. Para quem não sabe, sim, namoraram. E ela tinha 18 anos na época também, ainda não tinha estourado com Sex and the City. Eles viveram juntos por 5 anos antes do vício em drogas dele, Robert Downey Jr., destruir completamente o relacionamento. No entanto, por essa época, ele já havia encontrado seu papel de destaque interpretando um jovem e rico viciado em drogas no filme de 1987, que era o Less Than Zero. E outras grandes oportunidades no cinema surgiram. Teve uma ao lado do Mel Gibson na comédia de ação Air America, em 1990, e uma performance nomeada ao Oscar como Charlie Chaplin em Chaplin, em 1992. E aí, no mesmo ano, ele casou com a modelo Deborah Falconer e eles tiveram o filho, o Índio, mas o uso de drogas e o comportamento caótico dele só aumentaram. Aí, em 1996, ele foi preso, primeira vez, por dirigir em alta velocidade enquanto estava bêbado e também por possuir heroína, crack
e uma arma descarregada. Nossa. É mole, não? No mês seguinte, enquanto ele aguardava o julgamento, os vizinhos chamaram a polícia depois de descobrir que ele tinha tentado entrar em casa num estado alterado e, pior, desmaiou na cama do próprio filho de 11 anos. Tá? Aí no mesmo ano, a esposa dele, a Débora, finalmente desistiu dessa farra de droga do marido e deixou ele de vez. E aí, ele repetidamente faltou pro teste de drogas que foi pedido pelo tribunal. E aí ele entrou e saiu da cadeia várias vezes, acordando 2 vezes numa poça do próprio sangue depois de ter sido atacado por outros presos. E antes de um juiz finalmente perder a paciência com ele e prender ele por 3 anos em 99. E mesmo saindo em 2000 e ganhando um Globo de Ouro pela atuação como namorado da Calista Flockhart no drama jurídico de TV Ally McBeal, ele continuou se metendo em encrencas. E aí a polícia encontrou cocaína e metanfetamina no quarto do hotel dele, enquanto ele estava em liberdade condicional. E aí ele foi encontrado vagando por Los Angeles descalço e drogado. E aí foi só em 2003 que ele conheceu a produtora Susan Levin em um set de filmagem. E aí ela disse que se casaria com ele só se ele prometesse largar as drogas de vez. E aí ele entrou em terapia, incluindo um programa de 12 passos, que é conhecido por aí, né? E começou a praticar a meditação, Kung Fu. E agora ele diz que a droga mais forte que ele consome é a cafeína. E a virada mesmo veio no final dos anos 2000, quando Downey foi escalado como Tony Stark. E no começo a escolha era vista como um risco, né? Absurdo por causa do passado e da fama dele. Mas o Downey provou ser um cara forte e com a persona perfeita pro personagem, e ele trouxe uma mistura de charme, arrogância e vulnerabilidade pra tornar o Homem de Ferro uma das maiores franquias do cinema até hoje. Que tour, hein? Não. Oi, não dá pra falar que o cara não viveu, né? Literalmente o cara é o Homem de Ferro, e não é só de glamour que vive um ator. Tem muita luta por trás das câmeras. O Robert Downey Jr. foi do caos ao Oscar, a Charlize Theron viu a própria mãe matando o pai. Então, quando estiver no cinema ou assistindo aquele ator que você ama, direto do teu sofazinho, no conforto com a pipoca, lembra que o sucesso deles não caiu do céu. Pelo contrário, foi suado demais.